Muito bem, estamos aqui de novo para a nossa última palestra. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Padre Norberto pelas maravilhosas palavras que ele disse há pouco, agradecer a ele a alegria, da oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Então, vamos começar a nossa última palestra, a quarta palestra. Construir passo a passo a fraternidade. Então, nessa última palestra desse retiro, eu desejo reforçar para vocês que para manter de pé o nosso espírito fraterno, para sabermos viver o amor oblativo, nós temos que estar ligado à fonte geradora do amor, que é Deus. Isso não pode jamais se desconectar, porque senão nós não conseguimos de verdade atingir o amor fraterno. Então, a partir do momento em que eu me sinto e sei pela minha fé que Deus é meu Pai e Pai de todos, eu passo a estar convicto, quer dizer, ter a certeza, de que todos nós somos irmãos e que nós devemos viver em fraternidade. Então, aqui ficam as orientações finais de como construir uma fraternidade. Como é que nós começamos agora, então, a afirmar o seguinte, que todo indivíduo é mistério, tá? Ele não é um objeto, é uma pessoa. Isso é muito importante, tá? Então, não é o outro, e sim é um você. Quer dizer que esse você, ele é uma experiência que não se repete. E isso significa que nunca haverá no mundo, gente, outra pessoa igual a você. E por isso, você é um mundo sagrado. E como sagrado, você merece respeito e reverência. Então, a primeira coisa que um sábio sabe é que ele não sabe nada do outro. Porque esse você, como também o eu, ele é alguém inédito e inefável. O que quer dizer inefável? É que ele não se repete e que não se pode explicar, esse outro ser com palavras. É muito difícil. Então, a atitude bem básica diante do desconhecido é que, no mínimo, o silêncio a respeito daquele outro ser, daquela outra pessoa. Tá certo? Não falar nada dela, porque ela é um mistério, assim como eu também sou. Então, para se construir a fraternidade, é preciso saber usar todo o material necessário, assim como numa construção. Então, imagine, tijolinho por tijolinho é que vai construir a fraternidade. E eu preciso conhecer cada tijolinho desse, que é o que nós vamos fazer agora. Em primeiro lugar, eu quero que a gente pense no que é fundamental em uma construção. A base. A base é o principal em uma construção. Imaginem se um edifício muito alto é construído com alicerce, com uma base mal feita. Ele vem abaixo, ele se desconstrói, não é isso?
Então, a fraternidade é a mesma coisa. E o que é que sustenta como base, como pedra fundamental, a construção da fraternidade, gente? Pensem aí. É o respeito mútuo. Isso é fundamental em todos os relacionamentos, o respeito mútuo. E o que é respeitar, Andréia? O respeito mútuo, né? Respeitar, ele é como assim fundamental, em primeiro lugar, né? Se pressupõe. Quando eu falo pressupõe, é o que vem antes de tudo, gente. Em primeiríssimo lugar, é venerar o mistério do irmão como quem venera um mistério sagrado. E em segundo lugar, não se meter com o outro ou não murmurar. E o que é esse murmurar? O murmurar, gente, é o falar mal. Todo aquele, gente, que murmura, ele está se metendo no mundo mais sagrado do outro. E o mundo que é, né, o mundo das intenções. Esse é o lado mais sagrado que a gente pode ter, as nossas intenções. Só nós sabemos as nossas verdadeiras intenções. Então, aquele que murmura, aquele que julga, né, ele levanta um tribunal, julga e condena e ainda publica a sentença condenatória. Então, se isso acontece, já a pedra fundamental do respeito mútuo já vai ficar comprometida. A tudo isso que eu estou falando, o povo chama de meter-se com o outro. Então, costuma-se dizer, não se meta comigo. Então, pessoal, a murmuração ou falta de respeito, ela envenena as relações de uma família unida, tá? É uma enfermidade contagiosa e as palavras puxam palavras e a violência gera violência. Então, assim, se cria um clima cheio de raiva, em que ninguém confia em ninguém e por todas as partes se respira algo muito, muito grave, que envenena tudo, que é a desconfiança. Nesse contexto, a família, em vez de ser um lugar aconchegante, né, ela vai se transformando num grupo muito perigoso. Ninguém confia em ninguém. Então, a maneira ideal, gente, de respeitar o outro é o silêncio. Então, se eu não tenho nada de bom para falar, eu fico quieta, tá? Isso é muito importante quando se vive em comunidade. Pode ser dentro de casa, na família, pode ser entre amigos, pode ser na paróquia, pode ser aí na pastoral, em qualquer lugar. Então, o respeito é a base de tudo, tá? E respeitar é silenciar, é não se meter com o outro, não murmurar, não julgar o outro e não condenar, falar mal. Então, Frei Inácio diz para nós o seguinte, que a maneira ideal de respeitar é o silêncio. E o primeiro silêncio, primeiramente, um silêncio aqui dentro, gente. Um silêncio interior. Sabem por quê? Porque, segundo Paulo, apóstolo, é no coração, lá dentro do nosso coração, aonde nascem as desavenças e as rivalidades. Então, não pensar mal, não querer mal, tudo isso está nascendo aqui dentro do meu coração. Então, respeitar o outro, calando primeiro aqui, na intimidade. Em segundo lugar,
o silêncio exterior. Vejam bem, o silêncio exterior, ele, às vezes, né, não se podem justificar as atitudes irregulares de uma pessoa, mas sempre nós podemos cobrir com os ombros do irmão, que não está aqui presente, vamos supor, numa conversa, o manto do silêncio, simplesmente calando. Então, quando a gente se apresentar diante das portas da eternidade, eu digo a vocês que o melhor bilhete de entrada será um ramalhete de segredos. Porque no paraíso somente entram aqueles que amaram, gente. E os que calaram, amaram. Então vamos nos calar, não vamos falar mal dos outros. Então silêncio também no sentido, gente, de saber conservar em silêncio as nossas as confidências, né, que nós ouvimos dos outros ou que nós observamos. Então, se algum amigo conta um segredo que é o máximo da intimidade dele, é como se ele estivesse entregando para mim uma joia, uma preciosidade dele. E eu não tenho direito, em hipótese alguma, de espalhar esse tesouro que ele deixou no meu coração, nos meus ouvidos, como depositário de total confiança. Então vamos guardar segredo dos desabafos e das coisas que a gente vê do outro. Então é um sintoma de maturidade. Então guardar o segredo. E uma pessoa imatura, quando ela fica sabendo de algo ou vê alguma coisa, ela se emociona e solta essas notícias para tudo quanto é lado. A gente desconfia dessas pessoas, sabem por quê? Porque dizem assim, é uma boa pessoa e tal, mas tem uma língua solta. Então, para que uma família unida e feliz, nós necessitamos criar um ambiente de confiança que é fruto do respeito mútuo, que nós vimos agora há pouco. É a base de tudo. Então, viver num lar, numa comunidade, ou no trabalho, ou aí no trabalho da pastoral, como uma família unida, gente, significa e exige que as pessoas derrubem pedra a pedra os muros que separam um irmão do outro. E assim, dessa maneira, se mostrem, né, uns aos outros de forma transparente e sincera. Eu penso alguma coisa a seu respeito, é para você que eu vou dizer. Eu tô triste com você, é para você que eu vou dizer que eu fiquei triste e a gente conversa e resolve. Mas se eu, em vez de conversar com você, eu já falo pro fulano, o que vai acontecer? Essa bola vai crescendo e vira um ambiente horrível de desconfiança e de fofoca, de murmuração. Então, não falar mal de ninguém. Se eu tiver que falar alguma coisa, falar diretamente com a pessoa e resolver o assunto de forma muito delicado, com respeito, na verdade, é tão simples, gente. E, entretanto, quantos milagres de unidade familiar e profissional acontecem quando o respeito mútuo acontece? Conclusão: respeitar é amar. Então, qual o outro material que nós usamos na construção da fraternidade? A desapropriação. Desapropriar, gente, a gente aprende com Jesus lá no Evangelho, porque Jesus diz assim lá, que o que ama a sua vida, a perderá. O que é que ele quer dizer com isso?
traduzindo, né, a linguagem do Evangelho, quem ama a sua vida é aquele que só ama a própria pessoa, voltado sempre para si mesmo, permanece lá no infantilismo e no descontentamento. Ele é sempre um imaturo, aquele que vive descontente e voltado para si, que é o egoísta que nós vimos na outra palestra. Em troca, né, de tudo isso, Jesus diz assim, que o que odeia a sua vida a ganhará. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que for capaz de dar a sua própria vida, no sentido de renunciar aos seus interesses, né, de se desapropriar, né, ele já entrou no reino da maturidade. Então, se nós quisermos que um grão de trigo se converta num famoso, né, uma famosa plantação de trigo, com um caule maravilhoso, esse trigo forte e que dê muitos frutos, esse trigo, que era uma sementinha, ele terá que porque ele deixa de ser grão de trigo, semente, e se transforma nesse belo caule. Então, ele primeiro morre como grão, né, como sementinho, e lá na terra, né, no seio da terra, para depois se transformar. Então, a ressurreição, ela é consequência da morte de Jesus. A única fonte de onde pode emanar a ressurreição, gente, é a morte. Então, ninguém chega ao domingo da ressurreição se não passar pela sexta-feira da paixão. E então, nós precisamos renunciar a algumas coisas e morrer para a nossa vontade, para poder fazer a vontade de Deus. Dessa maneira, gente, através dessa corrente, João tira o último elo. E olhem só o que João diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Então, nós somos livres, maduros e felizes. Por quê? Porque nós renunciamos a nós mesmos para amar os irmãos. Renunciar a si mesmo é morrer para si e viver para o outro. Em outras palavras, é desapropriar-se. A cada desapropriação que eu faço, né, eu vou fortalecendo cada vez mais a construção da fraternidade. Porque o foco deixa de ser eu mesmo para ser o outro, o bem do outro. E assim nós vamos formar uma família unida e feliz. A tendência, gente, fundamental da vida é a benevolência com o outro. Então, sermos pessoas benevolentes, pessoas bondosas, e é o que solidifica o edifício da fraternidade. Então, imaginem lá aquela pedra fundamental que nós vimos, que é o respeito mútuo. Então, esse edifício vai ficar cada vez mais forte e concreto se eu solidifico através da benevolência, da bondade, a construção da fraternidade, tá bem? Contudo, né, nem sempre essa tendência de ser para o outro, né, funciona. Por quê? Porque logo nasce aquela tendência destrutiva de ser contra o outro. E assim, nos grupos humanos, né, nas comunidades, seja numa família, entre amigos, no trabalho,
na comunidade, na igreja, né, na pastoral, em qualquer lugar, surgem com frequência tendências agressivas e mutuamente destrutivas. E no fundo, de todos os conflitos, gente, há sempre um problema do perdão. Isso é demais. O perdão, gente, beneficia sobretudo a quem perdoa. E o ressentimento, ele destrói sobretudo o ressentido. Odiar, gente, é uma verdadeira loucura. Por quê? Porque quem se queima, quem se arrasa, quem sofre mais é aquele que odeia ou o que é odiado? Pensem bem. É claro que é quem odeia, pois é como quem prepara um veneno aqui no seu interior e que virá matar lentamente a sua própria alegria e a sua própria paz. Quantos irmãos, eles passam dias e noites, né, obsessivamente contra uma determinada pessoa, só pensando mal daquela pessoa, né? Que nem sequer essa pessoa que ele tanto pensa pode desconfiar de que está acontecendo isso, enquanto ele mesmo se envenena de maneira sombria e exasperada. Às vezes o outro está lá dançando, nem sabe o que está acontecendo com esse que fica perdendo noites de raiva e de aborrecimento e ódio. Então, nós concluímos que o perdão, escrevam aí no seu caderninho, o perdão é o ato máximo da libertação. Não do outro que recebe o nosso perdão, mas de nós mesmos que perdoamos. É a grande libertação. Então, vejamos então mais outro elemento importante na construção da fraternidade. Esse, eu acho que nós deveríamos pintar um grande cartaz e colocar lá na porta da nossa geladeira para a gente ler toda hora. Gravem isso, porque esse é o segredo da paz. O dia que eu descobri essa frase, minha vida mudou. Então, prestem atenção. É aceitar em paz que o outro seja como é. Isso é fundamental para viver em paz. O outro, gente, ele quase sempre é um desconhecido. E por ser desconhecido, ele é incompreendido. E por ser incompreendido, não é aceito e daí surgem os conflitos. Então, como se vê, entre o aceitar e compreender, não tem fronteiras. E aqui nós nos enfrentamos com o mistério do outro. Então, aquela pessoa, ela não escolheu aquela maneira de ser, ela não escolheu a existência, né, dela, essa pessoa que é difícil para nós. Ela não teve, gente, liberdade para optar por essa vida que nem desejou e nem escolheu. Então, essa pessoa, ela foi lançada no mundo sem ser consultado se ela queria vir, e se era para essa família, para esse país, e será tirado do mundo, gente, também assim, sem ninguém permitir ou escolher de que modo ele quer ser retirado daqui. Ele não gosta, talvez, da figura dele, ele pode não gostar do modo de ser dele, as 1001 reações, né, do caráter dele. Então, se irrita ele mesmo, imagine como é que pode acontecer com a gente, né? Então, talvez essa pessoa gostaria de ter nascido com um caráter mais constante,
mas ele nasceu instável. E aí, como é que faz? Talvez ele gostaria de ter nascido suave, mas nasceu agitado. Gostaria talvez de ter nascido uma pessoa alegre, mas nasceu amargo. Tudo ele recebeu, gente, sem culpa e também sem mérito. Então, diante desse mistério do ser humano, vem as perguntas: que sentido tem se irritar contra o modo de ser de alguém que não escolheu ser daquele jeito? Vocês entenderam? Será que ele terá tanta culpa como eu estou atribuindo a ele de ser daquele jeito? Será que ele merece a rejeição que você ou eu está dando a ele? Ou simplesmente ele merece compreensão? Vamos pensar nisso? Então, a grande conclusão se impõe da seguinte forma: aceitar o outro tal como ele é. Se eu, desejando vivamente, não posso, pensem bem nisso, juntar 1 centímetro a mais aqui na minha altura, quanto menos eu poderei aumentar 1 centímetro na estatura do outro. E nós vivemos querendo mudar o outro. Então, se eu mesmo devo me aceitar tal como eu sou e não tal como eu gostaria de ser, também eu devo aceitar o outro, gente, tal como ele é, considerando-o como um presente de Deus para mim, alegrando-me da sua existência e reconhecendo essa existência como sendo positiva e festejando a existência do outro. Vamos fazer juntos agora a oração, a graça de respeitarmos. Quem tem o livro Encontro, pegue por favor a oração 43. A graça de respeitar-nos. Comecemos então falando essas palavras saindo do nosso coração. Jesus Cristo, Senhor e irmão nosso, põe um cadeado na porta de nosso coração para não pensar mal de ninguém, não julgar precipitadamente, não sentir mal, para não supor nem interpretar mal, para não invadir o santuário sagrado das intenções. Senhor Jesus, laço unificante de nossa fraternidade, põe um selo de silêncio em nossa boca para fechar a passagem a toda murmuração ou comentário desfavorável, para guardar ciosamente até o túmulo as confidências que nós recebemos ou as irregularidades que observamos, sabendo que a primeira e mais concreta maneira de amar é guardar silêncio. Semeia em nossas entranhas fibras de delicadeza. Dá-nos um espírito de alta cortesia para reverenciarmos uns aos outros como o faríamos contigo mesmo. E dá-nos ao mesmo tempo a exata sabedoria para juntar convenientemente essa cortesia com a confiança fraterna. Senhor Jesus, dá-nos a graça de respeitar-nos. Assim seja. Muito bem.
Então, as pessoas, elas devem conduzir-se com um coração afetuoso uns com os outros. E dito, vamos dizer de outra maneira, as pessoas devem se esforçar mutuamente por serem amáveis e bondosos em sentimentos e atitudes. A pessoa ser afetuosa, ela significa, significa que o outro, a partir do meu trato, do meu jeito de agir com ele, percebe que eu estou com ele. Trata-se então, gente, de uma corrente sensível e cálida, e profunda que fica entre mim e a pessoa com quem eu estou me relacionando. Há gestos, gente, que significam, sem dúvida nenhuma, gestos que são portadores de afeto. Vamos pensar. Um sorriso, uma visita breve, uma pergunta sincera, Como você está hoje? Um pequeno serviço, ajudar alguém, É tão fácil, gente, fazer uma pessoa feliz. Basta uma palavra, um gesto, um olhar. É tarefa tão fácil como muito sublime. Entregar, gente, um copo de alegria a qualquer pessoa é uma tarefa muito sublime, muito simples e delicada, mas com uma força transformadora, Então, que coisa mais admirável quando uma pessoa, se aproxima de outra que está deprimida, para oferecer a ela uma palavra de esperança, Então, isso que vocês fazem no trabalho de vocês na Pastoral da Saúde, Dizer para uma pessoa, não tenha medo, tudo vai passar, conta comigo, amanhã vai ser um dia melhor. Para ser afetuoso, gente, basta estar saído de si mesmo para o outro. Então, como dizia Francisco de Assis aos seus irmãos, ele dizia assim: se qualquer mãe se preocupa e cuida do filho das suas entranhas, com muito mais razão, os irmãos que nasceram de um mesmo espírito deverão amar-se e cuidar-se mutuamente, sendo uns com os outros abertos, sinceros e verazes, verdadeiros. Então, eu vou contar para vocês uma historinha bem pequena, mas com um significado muito, muito interessante. Um velho senhor, ele foi visitar seu amigo que morava lá numa montanha do Himalaia. E lá no momento do mais duro inverno, que nem tá hoje aqui assim, bem frio. Não, lá era muito mais frio. E de repente começou até a nevar. Um tempo horrível, ventania, neve, mas ele assim mesmo ele conseguiu chegar até a casa do amigo dele, que era lá em cima do monte, da montanha do Himalaia, que é muito alto. Quando o dono da casa abriu a porta e viu lá o velho amigo dele ali, ele ficou surpreso. Nossa, como é que você conseguiu chegar até aqui com esse tempo terrível? E o velho amigo, disse assim: o meu coração chegou primeiro e o resto de mim foi fácil. Por quê? Porque o resto de mim seguiu o meu coração. Então, para ele foi fácil porque ele seguiu o coração dele. Vamos pensar nisso. Pois ele tinha, gente, o coração saído dele para o outro. Então, ser fraterno e afetuoso é ter sempre o coração saído para o outro.
finalmente, eu vou dizer que, apesar de tudo que o outro possa lhe ter feito, gente, a exigência maior do amor evangélico é de acolher o outro, permitindo a entrada do outro aqui dentro do meu coração e acolhendo o outro com braços de carinho, numa atitude de abertura e de aceitação, aceitando o outro como ele é e compreendendo. Assim, eu nem preciso perdoar. É necessário, gente, primeiramente, abrir as portas da nossa intimidade para que, francamente, a entrada do outro seja aceita, para que ele entre aqui no meu recinto, na minha intimidade. Francamente, eu tenho que abrir as portas do meu coração. E assim vai nascer, gente, aquilo que Jesus espera de nós, uma comunhão, tá? Que é um movimento oscilante de dar e de receber. O efeito imediato dessa comunhão vai ser a confiança, que é um fenômeno humano muito difícil de descrever, mas em compensação é fácil de sentir a confiança. É difícil da gente explicar o que é confiar. E de que se trata? É um clima de confiança que, como uma atmosfera, ela vai envolvendo e compenetrando todas as pessoas da casa, da comunidade. Então, nós mesmos produzimos esse clima, gente, que é o fruto dessa nossa abertura e da nossa acolhida do outro. Quando isso é feito de forma sincera, certo? Então, gerando assim uma atmosfera espiritual impregnada de gozo, intimidade, segurança, e desse modo vai nos levar a uma plenitude pessoal e comunitária. E assim é que nós estaremos, gente, realizando o sonho de ouro de Jesus, que todos nos amemos como Ele nos amou. Então vamos encerrar esse dia de retiro com a graça de Deus e nós vamos fazer do fundo do nosso coração a última oração todos juntos. Se eu mudasse. Quem tem o livrinho Trilha, que é o livro de oração dos jovens, né? Lá tem essa oração que é muito linda. Se eu mudasse, trilha 66. Comecemos. Se eu mudasse minha maneira de pensar quanto aos outros, eu me sentiria mais tranquilo. Se eu mudasse minha maneira de agir com os outros, eu os faria felizes. Se eu aceitasse a todos como são, sofreria menos. Se eu me aceitasse tal qual eu sou, acabando com os meus defeitos, quanto melhoraria meu lar, meu ambiente. Se eu compreendesse plenamente os meus erros, seria humilde. Se eu desejasse sempre o bem-estar dos outros, seria feliz. Se eu encontrasse o positivo em todos, a vida seria digna de ser vivida. Se eu amasse o mundo, eu o mudaria.
se eu me desse conta de que, ao magoar, o primeiro a ser magoado sou eu, se eu criticasse menos e amasse mais, se eu mudasse, mudaria o mundo. Muito bem. Então, terminamos aqui o nosso dia de retiro Vida Fraterna. Espero que vocês tenham gostado, principalmente gostado dessa espiritualidade incrível que nós aprendemos nas oficinas de oração e vida. Então eu deixo aqui o convite para, assim que terminar a pandemia e tudo volte ao normal, vocês se deem esse presente que é conhecer e viver uma oficina de oração e vida. É muito difícil falar o que é uma oficina, porque eu costumo compará-la com uma bala. É preciso que a gente prove essa bala para a gente poder saborear e sentir tudo que ela pode nos proporcionar. Então as oficinas são assim. O que eu posso dizer para vocês, eu podia ficar falando aqui horas e horas para contar para vocês o que é uma oficina, mas ela é transformadora, ela é simples e ela restaura dentro de nós uma amizade profunda com Jesus. Restaura ou inicia. Para muitas pessoas, como foi na minha vida, eu já conhecia Jesus, mas não como eu vejo ele dentro das oficinas, a partir desse método que o Frei Inácio inventou e proporcionou para nós. Vejam, introduzir o hábito de todo dia eu ter a intimidade com Jesus, e essa intimidade com Jesus, conhecendo a pessoa de Jesus, eu vou conhecer o que ele faria no meu lugar, porque através da palavra de Deus eu vou conhecendo Jesus e vou conhecendo quem é ele, o que ele faria nas situações cotidianas da minha vida. E assim, gente, a oração pessoal diária, no meu tempo forte, vai com certeza transformar a minha pessoa. Então, haverá da oração pessoal, vai acontecer uma transformação para o resto da minha vida. Tá bem? Conheçam, vão em busca de lugares onde as oficinas estão acontecendo. Eu deixo aqui para vocês 2 lugares que vocês podem pesquisar. O que é uma oficina, no site oficial das oficinas, que é www.tovpio.org. Por que TOV? TOV vem de Talleres de Oración e Vida, porque é uma palavra espanhola, né? Que é a mesma coisa que oficinas de oração e vida em espanhol. Então, Talleres de Oração e Vida, Pio é Padre Inácio Larrañaga, tá? Então, entrem nesse site oficial para conhecer as oficinas no mundo todo. E para saber aonde vocês vão encontrar na sua cidade as oficinas, entrem em www.tovbrasil.com.br. Então, eu desejo a vocês um resto de dia maravilhoso junto da sua família e continue meditando, porque tudo que nós aprendemos nesse retiro nós vamos levar para as nossas vidas ficarem mais felizes, e o trabalho de vocês na pastoral da saúde com certeza ficará muito, muito mais fortalecido
se vocês colocarem em prática tudo que nós aprendemos nesse retiro. Então, fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde. Ilumine seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Mostra-nos o seu rosto e nos conceda a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom a todos.